Obrigado. Eu não vou pagar por esse merchan não, viu? Eu não pedi, então eu não vou pagar por esse merchan não. Já vou avisando pro pessoal do Cobrain para não me cobrar isso não, hein? Primeiro é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, para falar sobre um tema que é extremamente novo, extremamente relevante e tem alguns conceitos que são extremamente importantes para que a gente saia daqui compreendendo o que é esse paradigma das 4 horas e meia no tratamento do AVC isquêmico. E como eu gosto de fazer algo mais completo, eu sou bonzinho com vocês, vou falar sobre a trombólise endovenosa, mas também vou citar um pouco mais da trombectomia mecânica, que é onde eu trabalho mais, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber são alguns dados epidemiológicos, como sempre, toda aula começa com os dados epidemiológicos. Se a gente for olhar, o AVC ele é a segunda causa de morte no mundo. São aproximadamente 5,5 milhões de mortes por ano por AVC. E se a gente for olhar também a principal causa de incapacidade no mundo, dados da última campanha da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, ela mostra que uma a cada 4 pessoas da nossa convivência vai ter um evento isquêmico, um AVC. Então, é algo que é extremamente prevalente. Então, a gente precisa saber disso para o nosso dia a dia. E olhando também alguns outros dados, no mundo inteiro são aproximadamente 80 milhões de sobreviventes do AVC. Então, é um dado que é extremamente alto. E aí a gente começa a ver que a principal causa de AVC é o AVC isquêmico, né? Principalmente causado pela oclusão arterial. Isso é um dado extremamente importante. Então, ao redor de 80% dos casos de AVC são AVCs isquêmicos. E o manejo, a conduta rápida, focado principalmente na reperfusão rápida, seja ela pela trombólise endovenosa ou pelo tratamento endovascular, pela trombectomia mecânica, tem que ser o nosso objetivo no atendimento desses doentes. E aí eu falo para vocês que a redução do atraso do tratamento é o ponto-chave para otimizar os benefícios das terapias de reperfusão, seja ela a terapia endovenosa, a trombólise, ou a terapia endovascular, a trombectomia mecânica. E aqui esse atraso, essa redução do atraso é extremamente importante, porque todo residente que começa na neurologia, ele reza com a mão em cima da Bíblia para o nosso grande mestre Jean-Martin Charcot, ele começa a rezar falando: eu prezarei pelo dogma de tempo é cérebro e não procrastinarei no atendimento de paciente com AVC isquêmico, porque isso é muito importante. Não devemos atrasar o atendimento dos pacientes com AVC isquêmico. E se a gente fala em atraso, logo que a gente fala em atraso, vem outra coisa na nossa cabeça de forma instantânea, que é o tempo. Então, se eu falo em atraso, eu falo em tempo. Então, o que é tempo? O que eu devo pensar quando eu falo tempo? E aí a gente começa a pensar em algumas coisas. O que é tempo? Se a gente for olhar na língua americana, na linguagem inglesa, eles têm o tempo time e tem o tempo weather. A gente no Brasil a gente fala tempo como do tempo que vai passar e o tempo como está o clima. Então são as duas coisas. Mas se a gente for olhar também outras coisas também, se a gente for lá olhar na linguagem grega, eles vão ter duas palavras para tempo, que é cronos e kairos. São duas palavras que podem significar tempo. Isso pode ajudar muito a gente para entender algumas coisas um pouco mais para frente. E se a gente for pensar o que é cronos, cronos é aquele tempo cronológico, ou que vem de cronômetro, aquilo que a gente vai tentar analisar de forma quantitativa, que a gente vai fazer aquela análise sequencial, é o tempo que se mede, esse é Cronos. Se a gente for pensar numa outra possibilidade, por exemplo, o que é Kairos? Kairos é aquele tempo qualitativo e não quantitativo, diferença de Cronos e Kairos, que vem da linguagem grega e da mitologia grega, que é muito importante para a gente, que é aquele momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. Isso é Kairos, que é o momento oportuno. Então, a grande diferença entre Cronos e Kairos, que pode nos ajudar a entender um pouco mais, é que Cronos é ligado ao tempo que é cronológico, que a gente mede, e Kairos é aquele momento oportuno, que é aquele momento no tempo que algo especial acontece. Se a gente for olhar também um pouco mais dentro da mitologia grega, Cronos ele é um deus que ele devora os seus filhos, dando a ideia de que ninguém vai vencer a Cronos, ninguém vence ao tempo cronológico. A gente pode lutar, mas a gente nunca vai conseguir vencer Cronos. Então, isso é muito importante para a gente ter na cabeça, que o tempo cronológico a gente nunca vai vencer.
Cronos era um deus que devorava os seus filhos. Nós não vamos conseguir fugir do tempo cronológico. E Kairos é aquele momento fugaz dentro do tempo cronológico que vai surgir uma oportunidade, abre uma porta que a gente não deve, que a gente deve encarar de forma sagaz para que o sucesso seja obtido. Isso é Kairos. E se a gente for pensar um pouco mais, Hipócrates ele falava que o bom médico é aquele que consegue achar o tempo Kairos, o momento oportuno, dentro do tempo Cronos, para tentar melhorar e curar o paciente. Isso que é o mais importante. Então, tem dois tempos diferentes, que Hipócrates já dizia, o pai da medicina, que o bom médico ele deve pesquisar o tempo Kairos, o momento oportuno, na hora, dentro do tempo Cronos, do tempo cronológico, para tentar tratar esses pacientes. E se a gente começa a pensar no tempo, a gente vai pensar nas duas grandes tratamentos para o AVC isquêmico, na terapia endovenosa e na terapia endovascular, na trombectomia mecânica. Nós vamos falar agora um pouquinho desse tempo cronológico para tratar isso tudo. E vamos primeiro para o tratamento endovenoso. Se a gente for olhar, tem duas principais drogas, que eu acho que alguém já deve ter conversado com vocês sobre isso no congresso. Quais são elas? O alteplase e agora, mais recentemente, o tenecteplase. Se a gente for olhar, então, o alteplase é um fator tecidual recombinante ativador do plasminogênio. Então, ele vai ativar o plasminogênio, transformando ele em plasmina, e a plasmina vai degradar a fibrina e desfazendo o trombo. O grande problema do alteplase é que ele tem uma meia-vida curta e alguns ele sofre uma degradação extremamente rápida. Esse é o problema do alteplase, mas ele é utilizado para o tratamento do AVC desde 1995, quando surgiu esse primeiro trabalho, o estudo NINDS de 1995, demonstrando o benefício do uso do alteplase, do RTPA, do Actilise no tratamento do AVC isquêmico nas primeiras 3 horas. Então, disparou o cronômetro quando o paciente começou a sentir o déficit neurológico, ele vai ter até 3 horas do início dos sintomas para utilizar essa medicação e tentar melhorar o desfecho, diminuir a incapacidade. E aí depois, lá em 2008, surgiu um outro trabalho, o estudo ECAS-3, que também ligado com o cronômetro, ele aumentou de 3 horas para 4 horas e meia. E aí eu não penso, eu faço. Eu vejo que o paciente chegou com déficit neurológico focal, tem uma tomografia que é um AVC isquêmico, eu vou tratar ele pelo cronômetro, no tempo Cronos, pelo alteplase nessas primeiras 4 horas e meia. Mas é tão importante o conceito de cronos, de cronologia do tempo que a gente mede nessa fase inicial da AVC, que saiu esse trabalho do Lancet em 2010, mostrando a diferença. Ele dividiu esse tempo das primeiras 4 horas e meia na primeira hora e meia e mostrou que o NNT era de 4, ou seja, eu trato 4 doentes para ter um benefício. Se eu tratasse na última hora e meia, entre 3 horas e 4 horas e meia do início dos sintomas, o NNT sobe para quase 15, ou seja, o tempo é extremamente importante nessa fase inicial do tratamento com o trombolítico endovenoso, o alteplase nesse caso. E aí o tempo, a gente falou então agora um pouquinho do tratamento endovenoso. Agora a gente vai falar do tratamento endovascular também relacionado ao cronômetro. E o tratamento endovascular ele surgiu de forma mais robusta em 2015. Os guidelines mostraram e recomendam o tratamento via endovascular com até 6 horas do início dos sintomas, porque surgiram 4 grandes trabalhos, publicado o Mr. Clean, o primeiro deles, em 1º de janeiro de 2015, mostrando o benefício da trombectomia mecânica naqueles pacientes com AVC isquêmico e oclusão de grande vaso, large vessel occlusion. O paciente tem isso até 6 horas nesses sintomas. Por esses trabalhos, você está autorizado a fazer indicar e fazer a trombectomia mecânica com até 6 horas. Mas, em 11 de junho de 2020, surgiu esse trabalho publicado no New England Journal of Medicine, um estudo 100% brasileiro. Então, todos esses trabalhos foram realizados em país desenvolvido, e esse é o único realizado em país em desenvolvimento no sistema público de saúde, e mostrou benefícios da trombectomia até 8 horas do início dos sintomas. Todos eles que eu falei até agora está relacionado com o cronômetro, com o tempo Cronos. Isso que é extremamente importante a gente entender. E aí a gente surge uma grande dúvida. Eu consigo comprar tempo?
Na vida real, não, a gente não consegue comprar tempo, a gente consegue economizar tempo. Por exemplo, se você usa o seu smartphone, é para economizar o tempo, que dentro dele você tem acesso à internet, você tem calculadora, você tem tudo. Mas é claro que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você perde muito tempo dentro do seu smartphone fazendo coisas não produtivas. Mas será que há alguma forma no AVC Esquema de eu ganhar tempo, de eu comprar tempo? Vamos ver então isso com uma equação. É uma equação que eu vou mostrar para vocês entenderem como dentro do AVC eu posso ter alguma coisa que eu vou comprar tempo. E o tempo está extremamente relacionado com o volume do infarto final no AVC isquêmico. E essa equação ela é diretamente relacionada o volume do infarto final no AVC isquêmico com o tempo. Então, o tempo de oclusão ele vai estar relacionado com o volume final de infarto, uma relação direta. Mas há alguma coisa na fisiopatologia ou na anatomia que pode comprar tempo? Tem, que é o que nós chamamos de colateral. Aquele paciente que tem uma oclusão de vaso e ele está 2 horas com uma oclusão de vaso e ele não tem colateral nenhuma. Esse paciente ele vai ter um infarto grande já desde o início. Se eu tenho um paciente que ele tem a mesma oclusão com 2 horas do evento, mas ele tem uma colateral muito boa, essa colateral ela vai bypassar aquele trombo, aquela oclusão e vai manter uma área viável por muito mais tempo. Então a colateral ela compra tempo dentro do AVC isquêmico e ela vai diminuir esse infarto, esse volume de infarto. Então o conceito que você tem que ter para a evolução no tempo é quanto maior a colateral, menor o infarto. Então é uma relação indireta. Quanto mais colateral eu tenho, menor vai ser meu infarto. Infelizmente, é uma relação idiosincrática. Cada um vai ter uma colateral. Nós não sabemos quem tem uma melhor colateral que o outro, mas a colateral, ela que consegue comprar tempo no AVC e ela consegue fazer com que esse infarto seja ainda menor. Né? Então, eu vou mostrar para vocês o que é essa ideia dessa colateral. Então, aqui eu vejo duas imagens desse trabalho do stroke. Se eu tenho uma oclusão, por exemplo, do segmento carotídeo baixo, eu tenho essa comunicação com a artéria comunicante posterior que pode manter esse fluxo. Isso é uma colateral. Eu posso ter uma oclusão de M1, mas a comunicante anterior aqui, ela pode ter uma comunicação e venha com essas anastomoses leptomeninges manter o fluxo nessa região que estava ocluída nessa região. Então, a colateral ela vai manter um fluxo preservado numa área isquêmica. Então, a colateral, quanto maior a minha colateral, menor vai ser meu infarto. Então, isso, se eu tiver, eu vou comprar tempo, eu vou ganhar tempo dentro da evolução do AVC isquêmico. Então, eu mudo agora a história de tempo que a gente está falando no início, a gente vai avaliar agora as colaterais. Então, até agora eu falei do tratamento endovenoso até 4 horas e meia, o tempo é importante. Tratamento endovascular até 6, 8 horas, o tempo era importante. Se eu passei desses dois limites de 4 horas e meia e de 8 horas, vamos colocar 8 horas pelo estudo Resilient brasileiro publicado para trombectomia mecânica, eu vou começar a avaliar uma outra coisa, que são as vias colaterais, para a gente acabar com o paradigma de 4 horas e meia no manejo do AVC isquêmico. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Antes eu vi com o tempo, agora nós vamos ver com as colaterais. No tratamento endovenoso, no trombolítico, com alteplase ainda, a primeira coisa que surgiu foi aqueles AVCs que chegavam com início incerto, né? O tempo incerto do início do evento isquêmico, ou aqueles pacientes que chegam, que acordaram com o AVC, chamado de wake-up stroke. E aí surgiu esse primeiro trabalho, que foi publicado em 2008, lá no New England Journal of Medicine, que avaliou os pacientes com esse tempo incerto de AVC ou wake-up stroke, foi chamado wake-up trial. E eles avaliaram os pacientes com ressonância. Então, sempre que a gente for avaliar os pacientes com mais de 4 horas e meia ou mais de 6 a 8 horas, a gente vai precisar de exame avançado. Eu vou explicar um pouco mais para frente por quê. Só lembrando, nesse wake-up stroke, eu ainda não estou avaliando de forma direta as colaterais. Vou explicar por quê agora. Bom, esse wake-up trial ele comparou a difusão dos pacientes que chegavam, que brilhava, tinha uma difusão positiva, e o flare negativo, ou seja, a difusão brilha e o flare não brilha. O normal de uma área isquêmica é difusão vai brilhar, o flare também vai brilhar. Essa área está isquemiada, eu não tenho mais o que fazer. Aqui eu vejo que o DWI está positivo e o flare negativo, isso vai me dizer que provavelmente essa área isquêmica ela tem menos de 6 horas, menos de 4 horas e meia, então eu posso tratar esse paciente. Eu não estou avaliando colateral ainda, eu só vejo que é o tempo, é menos que 6 horas, então pode ser que esse paciente tenha um benefício para ser tratado. E como que eles fizeram?
Eles pegaram os pacientes com AVC isquêmico, tinham uma oclusão de vaso, começaram a fazer o trombolítico naqueles pacientes que não chegaram com tempo incerto e eles tiveram melhora. Sempre lembrar que foi avaliado a ressonância, difusão, flare. Então, os pacientes eles tiveram melhora. Esse foi o primeiro trabalho publicado. E depois eles começaram a ver, olha, se a gente conseguiu fazer com esse tempo incerto, vamos tentar avaliar com aqueles pacientes que chegam até 9 horas do início dos sintomas, que está fora daquela janela do tempo cronológico de 4 horas e meia. Então, vamos ver até 9 horas. O que eles fizeram? Fizeram o estudo Extend. O estudo Extend já foi ver a viabilidade tecidual. A viabilidade tecidual é dada por quem? Pelas colaterais. Se eu tenho colateral proeminente, meu volume de infarto vai ser baixo, eu tenho uma área tecidual muito mais abrangente. Então, o que eles fizeram? Paciente com AVC isquêmico que chegaram entre 4 horas e meia e 9 horas do início dos sintomas, eles fizeram uma imagem de ressonância ou tomoperfusão ou ressonância-perfusão, que é difusão-perfusão, e viram, tem essa área roxa mais escura, que é a área de core isquêmico, essa área morreu, não tem mais o que fazer. Mas tem uma outra área roxa clara, que ela está hipoperfundida, porque a minha colateral está mantendo esse fluxo, que está pela via maior, está ocluída, mas a via colateral está mantendo esse fluxo. Então, eu tenho uma área chamada de viável. Eu tenho um AVC isquêmico que tem uma área morta, mas eu tenho uma área ao redor que ela está sofrendo, mas ela ainda está viável, eu posso salvar esses doentes. Então, eu vejo pelo exame de imagem, tem tecido viável, tem um mismatch entre a perfusão e a difusão, esse paciente vai receber o trombolítico endovenoso com até 9 horas do início dos sintomas. E esses pacientes tiveram melhor desfecho do que os que não receberam, apesar de maior ocorrência de hemorragia cerebral, em torno de 6%. Mas foi comprovado que aqueles pacientes que chegaram com 4 horas e meia até 9 horas, eu sou obrigado a ver se ele tem aquele momento oportuno, se ele tem o kairos. Eu esqueço do tempo e vejo se ele tem tecido viável cerebral, se as colaterais mantiveram. Se isso está presente, eu sou autorizado a fazer o trombolítico endovenoso, porque é o momento oportuno de tratar esse doente que tem um mismatch dentro da ressonância, tá certo? Então, esse foi um trabalho, depois surgiu um outro trabalho, uma meta-análise que comparou tanto o Extend quanto o ECAS-4 e o EPTIT, que foi um trabalho mais antigo. A diferença dos dois é que o Extend utilizou um software chamado Rapid Ischemia View para fazer essa análise da área isquêmica e da área hipoperfundida e calcular o mismatch de forma automática, um software que você coloca dentro do computador. E o ECAS-4 utilizou a visão do médico para tentar avaliar. E mostrou que, pelo software, tinha maior tendência a melhor desfecho nesses pacientes. Então, esses dois trabalhos nos mostraram que eu posso ver aqueles pacientes que chegaram com mais do que 4 horas e meia, ou seja, passou aquele tempo cronológico importante, eu vou ter que avaliar se há um momento oportuno de tratar, que é o quê? Se ele tem colateral viável, se ele tem o momento oportuno de tecido cerebral viável. Se eles têm, eu vou tratar ele com trombolítico endovenoso, tá certo? Essa que é a ideia do tratamento endovenoso. Se a gente mudar um pouquinho, são as duas principais drogas, o alteplase e o tenecteplase, que eu falei com vocês lá no início. E muitos trabalhos começaram a mostrar que o tenecteplase, que é ele é modificado geneticamente, ele tem uma meia-vida muito maior e ele é mais resistente à degradação no plasma. Então, ele tem alguns trabalhos mostrando que ele é similar ao alteplase e, em alguns casos, ele é superior ao alteplase. Então, pode ser que nos próximos anos a gente use muito mais o tenecteplase na dose de 0,25 mg por quilo ou 0,4 mg por quilo, ao invés de utilizar o alteplase que a gente usa desde 1995. Mas estão sendo trabalhos feitos para confirmar essa ideia. Falamos agora desse tempo kairos da trombólise endovenosa. Agora a gente vai falar desse momento oportuno da trombectomia endovascular. Na trombectomia endovascular, a gente vai ser obrigado a ver dois trabalhos, que também foram feitos e publicados em 2018, que é o estudo DEFUSE-3 e o estudo DAWN. O estudo DEFUSE-3 ele mostrou benefício da trombectomia mecânica até 16 horas. Já o estudo DAWN, que foi feito por um médico brasileiro genial que fez a faculdade no Ceará e hoje trabalha em Atlanta, o professor Raul Gomes Nogueira, ele que coordenou esse trabalho e mostrou benefício da trombectomia mecânica até 24 horas do início dos sintomas. Então, eu vejo também nesses dois trabalhos se eu tenho que eu sou obrigado, lembra sempre, nas primeiras 6 a 8 horas é tempo cronos, passou desse momento, eu tenho que ver se tem um momento oportuno, se é o tempo kairos, e aqui eu vou ver se ele tem o mismatch, tanto pode ser pela difusão, pela ressonância, difusão-perfusão, ou tomo-perfusão. Tem um mismatch favorável, eu vou indicar o tratamento endovascular para esses doentes, segundo Down, até 24 horas do início
dos sintomas. Como eu vejo isso, Igor? Aqui é um caso que, exemplificando, eu vejo um paciente que chegou com 16 horas no início dos sintomas, 67 anos de idade, eu faço uma tomografia de crânio sem contraste, eu vejo que tem uma perda da relação córtico-subcortical na região dos núcleos da base, ou seja, essa área já está isquemiada, já na tomografia eu vejo que tem área isquêmica, faço uma tomoperfusão, eu vejo que tem uma área hipoperfundida muito maior do que a área isquêmica que eu vejo, né? E aí eu falo que essa área tem muita área salvável, 16 horas de sintomas. Faço uma angiotomo, tenho uma oclusão de grande vaso, large vessel occlusion. O que eu faço? Indico a trombectomia mecânica. Não indico o trombolítico porque já passou de 9 horas. Não vou fazer o trombolítico nesses casos porque não tem autorização. Vou para a trombectomia mecânica, tenho uma oclusão de M1, recanalizo o vaso, e aqui a ressonância depois, o paciente só demonstra aquela área morta, área isquêmica, que era compatível com aquela área profunda. Mas todo esse outro território eu salvei, porque eu vi o momento oportuno, um tecido cerebral viável, as colaterais desse doente mantiveram essa circulação preservada por mais tempo, certo? Um outro caso clínico, um paciente de 68 anos de idade, tinha uma afasia que começou há mais ou menos 48 horas, quando ela foi vista bem na última vez, um NH de 11. Esse caso a gente fez lá em Paris, no Hospital Obstétrico. E ele, com um NH de 11, chegando com 48 horas do início dos sintomas. O que a gente faz? Tem que ver se é o momento oportuno ou não. Tem tecido viável? Eu faço uma ressonância, vejo a difusão brilha nessa região, o flare também está positivo, e olha a perfusão, olha a área que está mais azul é que está hipoperfundida, deveria ser como desse lado de cá. Eu vejo que está toda essa área hipoperfundida, então eu vejo, toda essa área hipoperfundida e essa área isquêmica. Tem um mismatch? É óbvio, você está vendo aqui a área morta, essa região, apenas isso, e a área boa que eu posso salvar, que está sofrendo só por causa da hipoperfusão, é toda essa área. O que eu faço? 48 horas do início dos sintomas, eu levo ela para trombectomia mecânica. Então, eu levo a punção da artéria femoral com 52 horas do início dos sintomas. Então, mais do que até o DOM, que isso já está sendo realizado também como os relatos de caso, recanaliza o paciente e a paciente teve alto com NH de 3. Lembrando que a admissão dela foi com NH de 11. Então, a gente teve esse tecido para salvar, a gente viu que era um momento oportuno, que era Kairos, e a gente atuou nesse doente, recanalizando esse vaso e salvando o tecido cerebral dessa paciente, tá certo? Para vocês entenderem aqui, eu vou tentar resumir um pouco mais. Eu tenho dois tempos. O tempo Cronos, que é aquele relacionado com o cronômetro, é o tempo. E o tempo Kairos, que é aquele momento oportuno, que Hipócrates falou. O bom médico ele tem que separar o tempo Kairos dentro do tempo Cronos. E eu vou separar esses dois tempos, esses dois períodos, em mais dois subgrupos. Aquele subgrupo do tratamento endovenoso e aquele subgrupo do tratamento endovascular, trombectomia mecânica. No Cronos, o IV, o que é? O estudo NINS, de 1995, usou a terplásia até 3 horas, e depois o estudo ECAS-3, até 4 horas e meia. É o benefício no tempo Cronos. E a trombectomia mecânica, Igor, os 5 grandes trabalhos, benefício até 6 horas. Eu olho para o cronômetro nessa fase. Eu não preciso ver se tem um momento oportuno ou não, eu trato. Se tiver indicação, eu levo o paciente para tratar. E lembrar o estudo brasileiro, publicado em junho de 2020, até 8 horas do início dos sintomas. Sempre olhar para o cronômetro. Passou dessa fase para o tratamento endovenoso, Igor, eu caio no tempo Kairos, que é para procurar o momento oportuno. Há alguma coisa a se fazer? O que eu devo fazer? Exame de imagem avançada, perfusão ou ressonância. Comparar a difusão e a perfusão pela ressonância. E aí eu vejo, estudo Extend e a meta-análise que mostrou benefícios se tiver tecido viável. Se eu tenho boa colateral, ele vai comprar tempo. Mesmo que ele tenha chegado depois das 4 horas e meia, eu tenho colateral boa. Eu não sei quem tem colateral boa, não. Então, eu devo pensar em fazer isso para todo mundo. Que eu posso ter um paciente que tem uma colateral boa e ele vai se beneficiar do tratamento, mesmo que tenha chegado depois de 4 horas e meia. Porque ele tem boas colaterais, ele mantém tecido viável por mais tempo. E a trombectomia mecânica, os dois grandes trabalhos, estudo Diffuse e estudo Down, mostraram benefício até 24 horas. Trocando em miúdos, Igor, chegou até 4 horas e meia no tratamento endovenoso, até 8 horas na trombectomia mecânica, eu penso em tempo. É o tempo, é o Cronos, o Deus Cronos que manda aqui. Eu tenho que tratar de forma rápida. Ele é tão importante que lá no tratamento endovenoso, se você substratificar, a primeira hora e meia, NNT de 4, eu trato 4 doentes para ter um benefício. Última hora e meia, entre 3 horas e 4 horas e meia do início, vai para 15. Então, o tempo é muito importante aqui. Passou dessa fase, das 4 horas e meia do tratamento endovenoso, e passou das 8 horas para trombectomia mecânica, eu vou ter que pensar em quê?
tempo Kairos, que é a colateral. Eu não sei quem tem boa colateral, quem não tem, mas você vai sempre lembrar, colateral eu vou ver pelo ressonância, pelo exame de tomoperfusão, ou comparar difusão com a perfusão na ressonância, tanto no endovenoso quanto na trombectomia mecânica. Mas as colaterais, às vezes, eu não consigo avaliar. Mas eu estou falando para vocês que as colaterais vão fazer o quê? Manter o tecido cerebral viável por mais tempo. E isso que me compra tempo no AVC. Eu não consigo fazer isso na vida real, mas o cérebro consegue salvar, consegue ganhar tempo, consegue comprar tempo. Se ele tiver boa colateral, ele mantém um mismatch maior e tem como você tratar esses pacientes nesse tempo Kairos, tá certo? E agora, só para a gente ver algumas coisas de novidades que estão vindo por aí nos próximos anos, que ainda pode mudar muita coisa no tratamento do AVC isquêmico nesses doentes. Primeira coisa, em relação ao trombolítico endovenoso. Eles estão ainda comparando se o tenecteplase é realmente melhor que o alteplase. Então, o estudo TASTE, com a dose 0,25, você vai ver que vai variar na dose de tenecteplase 0,25 miligramas nos estudos ou 0,4 miligramas. Eles estão comparando para ver qual que é o melhor, ainda não sabemos. Então, o estudo TASTE vai sair aí em 2020, está quase publicado, 2022, 2025. Vai comparar, então, o tenecteplase e o alteplase. Vai comparar também a melhor dose do tenecteplase com 0,4 ou 0,25, para ver qual é essa melhor, que ainda não sabemos. Então, são estudos desenhados para demonstrar não inferioridade ao alteplase ou superioridade. Então, a gente vai aguardar nos próximos anos. Se 2 desses trabalhos estiverem positivos, a gente vai ter mudança de guideline nos próximos anos, para o tenecteplase ser a nossa droga de escolha. E outra coisa, na trombectomia mecânica também vem tendo algumas mudanças e alguns estudos sendo feitos. Shift Direct, Mr. Clean No IV, Direct Safe, Direct MT, são estudos que estão tentando bypassar a trombólise endovenosa, naqueles pacientes que chegam até 4 horas e meia, não mais fazer e ir direto para a trombectomia mecânica. Será que isso é melhor ou pior? Não sabemos. Estamos aguardando esses trabalhos para ver se isso vai ter benefício ou não, tá certo? Essas são as novidades que devem vir nos próximos anos. E aí, o que eu vou falar agora para vocês? A mensagem que eu espero que vocês levem daqui. Primeira coisa, o alteplase, ele tem sido usado por mais de 20 anos, mas tem aumentado o interesse pelo tenecteplase, que já é utilizado muito pelo pessoal da cardiologia. E aparentemente ele tem uma maior efetividade como trombolítico, e alguns trials estão rolando para a gente conseguir provar ou não essa diferença do tenecteplase e o alteplase. Nos próximos anos a gente pode mudar agora para o TNK, o tenecteplase. E aqueles pacientes que chegam com AVC de 4 horas e meia até 9 horas, ou aquele AVC que chega com início desconhecido, ou que ele acordou com AVC, eu tenho que procurar o quê? Se ele tem momento oportuno, se ele é Kairos, se ele tem tecido cerebral viável, se a colateral dele está presente para manter o tecido cerebral viável por mais tempo. Se ele tiver, eu posso tratar ele com a alteplase, que melhorou o desfecho das pacientes comparado para quem não recebia. Mas eu preciso provar que ele tem colateral boa, que ele tem tecido cerebral viável pelo exame de imagem avançado. E dentro da trombectomia mecânica, os guidelines iniciais para a trombectomia mecânica era de até 6 horas nos sintomas, e 2 trabalhos publicados em 2018, de Fuse e Down, mostraram o benefício da reperfusão até 24 horas, mas sempre lembrar, isso não é mais tempo Cronos, é tempo Kairos, eu preciso mostrar que tem benefício, ou seja, tecido cerebral viável, que as colaterais conseguem comprar esse tempo. Então, um paciente pode chegar até 24 horas, até no caso que eu mostrei, de 52 horas do início dos sintomas com tecido viável por boas colaterais, e eu consigo ajudar esses pacientes, certo? E agora, para terminar, a filosofia do tio Igor, né? Então, vocês viram aí que nós temos 2 grandes tempos, o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos, ele é implacável, a gente nunca vai conseguir ganhar, e a ideia dele é que ele devora os filhos. Então, você não consegue nunca ganhar o tempo cronológico, o tempo que a gente mede, não adianta você brigar. Mas o tempo Kairos, que eu acho que é outra muito interessante descrição da mitologia grega, Kairos é ele é exemplificado como esse animal que corre pelado, sem roupas, e ele é muito rápido. Veja as asas dele aqui. Então, o tempo Kairos, daquele momento oportuno, é muito difícil você pegá-lo, porque ele é rápido. E ele só tem essa franja na testa. E essa franja na testa é porque você tem que encarar esses momentos oportunos da sua vida de frente. E, para você ter sucesso, você tem que agarrá-lo pela frente,
por esse rabo de cavalo que ele tem na testa, para não deixar passar, porque se passar, você não consegue mais pegar. E esse momento oportuno é tanto para o tratamento dos pacientes com AVC isquêmico, seja ele por trombólise, seja por trombectomia mecânica, você tem que procurar para ver se tem um momento oportuno, como na sua vida. Você vai ver os momentos oportunos passarem todos os dias. E você falar uma palavra de auxílio para alguém, uma palavra de conforto, dar um incentivo para outra pessoa. Isso é um momento oportuno da sua vida. E é o extremamente interessante de Kairos, que ele também é definido como simboliza o melhor instante no presente, agora. Instante que a gente consegue afastar o caos e abraçar a felicidade. Então, eu espero que vocês, na vida profissional, consigam achar um momento Kairos na vida dos doentes de vocês, um momento oportuno que você possa ajudar, mais de todas as pessoas do seu convívio, que você possa conseguir achar esse momento Kairos, esse momento oportuno e abraçar a felicidade, porque a oportunidade, como Kairos passa rápido, e se você não agarrar agora, você não consegue mais pegar. Queria agradecer a todos aí pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado. Esses conceitos que são extremamente importantes para você tentar aproveitar esse momento, esse tempo Kairos da vida dos doentes e da sua vida também. E se você quiser, você abre sua câmera aí, aponta para esse QR Code, você vai receber todas as redes sociais que a gente tem, Instagram, YouTube, o site, o podcast, Twitter, Facebook, e-mail para contato. Então, se você quiser, você pode mandar dúvidas, qualquer dúvida que eu vou responder com o maior prazer. Eu vou deixar lá no meu Instagram, no meu stories, vou deixar uma caixinha de dúvidas para você responder e vou também deixar lá para você escolher quem que você prefere, o tempo Cronos ou o tempo Kairos, o que que você tem feito aí da sua vida, tá certo? Muito obrigado aí pelo convite e estou à disposição para perguntas.